ela é uma maneira de medir a agitação térmica. E a agitação térmica, ela está ligada, então, com a energia do sistema. Beleza? A energia do sistema. Então, a energia de um sistema termodinâmico pode ser dita que é, de certo modo, medida quando você mede a temperatura. Então, porque a agitação térmica, você pensa num conjunto de massa-mola, tiver mais energia, aumenta a amplitude de oscilação, logicamente que isso vai mudar a agitação entre os átomos. E num vapor, num gás, é a mesma ideia. Se eu pegar aqui num vapor, num gás, ou mesmo num líquido, eu não tenho forma definida, mas se pensar num gás, uma bolinha que um átomo está indo para lá, uma molécula, outra está para cá, outra está para lá. E, logicamente, que se você confinar num paredes de um reservatório, né? Porque num gás não existe essa ligação química de uma molécula com a outra. Ou é muito fraca a ligação, aí, mas tem ligação, mantém coeso, mas não mantém a forma, aí é o líquido. Mas os átomos, moléculas vão para lá e para cá, tem liberdade de movimento. Agora, se for num gás, aí realmente a ligação é praticamente inexistente de uma molécula para outra. Se existir, é muito fraquinha. Então o que a gente vai ter aqui é a velocidade. Na verdade, é melhor falar no momento linear de cada uma dessas partículas. É o produto massa e velocidade, porque num gás tem vários tipos de moléculas e etc. Então é melhor pensar em massa e velocidade. Então o grau de agitação térmica aqui é energia cinética. Opa, energia cinética. Energia cinética, movimento. Energia cinética nós vimos na física 1, mv ao quadrado sobre 2. Mas eu posso escrever em função do momento linear. Basta eu multiplicar em cima e embaixo pela massa. Veja só. Multiplico pela massa em cima e embaixo. Aí você vai ficar com m ao quadrado e v ao quadrado. Então é mv e pôr o quadrado em evidência. E embaixo tem duas vezes a massa. Então a energia cinética K, mv é o P. A energia cinética é P ao quadrado sobre 2m. Então energia cinética. Então para um gás, um líquido, líquido já vai ter uma boa interação de ligação química também. Agora as moléculas vão para lá, vêm para cá, nós já vimos também tem energia cinética do sistema oscilante. E já vimos isso aí, mv ao quadrado sobre 2, tal, aquela coisa. Então também pode escrever aqui. Então a energia do sistema, você vai ter a soma de cinéticas e potenciais. A soma de todas as energias cinéticas e potenciais é o que depois vamos chamar de energia interna, mas isso aí depois a gente vai falar disso depois. Então quer dizer que a temperatura é, de certo modo, uma medida da energia do sistema. Beleza? Fala que a temperatura mede a agitação térmica. E para medir temperatura, a gente usa um instrumento, né, um aparelho chamado de termômetro. Como é que funciona um termômetro? Bem, tem vários tipos de termômetro, né? Vamos ver isso aí agora, então, aí, depois dessa introdução aí. Agora a pressão. A pressão do sistema também não está ligada com esse grau de agitação térmica? Claro que sim, porque imagine aqui as moléculas, os átomos, eles vão nessa direção aqui, bate na parede. Esse aqui porque já bateu. Esse vai bater daqui a pouco, esse bate aqui. E assim vai, esse aqui vai bater lá. E assim então colisões batendo. Se vier com bastante velocidade, tiver bastante massa, vai dar uma pancada forte, força distribuída nessa área, é a pressão. Então a pressão também, ela é uma medida, pressão é força distribuída na área, né?
ela também é uma medida do grau de agitação térmica. E, portanto, também está relacionado com a energia do sistema. É ou não é? Então também está ligado à agitação térmica, que está ligado com a energia do sistema. Agora, e o volume? Ora, o volume também está ligado, porque o volume aqui do recipiente você já deve ter visto, e aliás procure para você ver na internet, tem isso aí. Se você pegar e fizer o seguinte, pega uma bexiga, um balão, enche o balão, dá o nó aqui, fecha, e aí coloca dentro do freezer, no freezer, quer dizer, no congelador lá da geladeira, você vai ver que ele fica murcho. Quer dizer que a temperatura, porque você usa o ar de dentro do seu corpo, que sai aí numa temperatura de uns 36 graus, vamos botar mais baixo, 35 graus. Você assopra, né? Encheu, tá a 35 graus o vapor, aí, o gás que você encheu a bexiga. Põe no freezer. O freezer, geralmente, esse freezer de geladeira, não o freezer que é só um freezer mesmo, fica mais ou menos em torno de uns 10 graus negativo. Então você vai resfriar e com isso você vai ver que o balão vai murchar, quer dizer, tem uma relação de pressão, volume e temperatura. Então o volume também está ligado, de certo modo, com a agitação térmica e com a energia do sistema. Então veja que são grandezas relacionadas. Então na termodinâmica, ainda depois vamos ver outros conceitos aí, por exemplo, entropia, tem energia livre e assim por diante. Então quer dizer que você veja que a ideia de pressão, temperatura e volume, que são grandezas da termodinâmica, número de partículas, estado da matéria, estão tudo relacionado uma coisa com a outra. Então a ideia da termodinâmica é estudar a relação entre essas várias, vamos dizer, dimensões, né? Porque essa que é a ideia, são as várias dimensões de um sistema termodinâmico, quer dizer, a relação, inter-relação entre essas grandezas, né? Beleza? Então essa é a introdução aí à termodinâmica.